Olá, como vocês estão? Hoje vamos começar a nossa primeira aula remota. Vamos falar sobre a genética clássica com a primeira e segunda lei de Mendel. Hoje nós vamos nos concentrar na primeira lei de Mendel. Essa aula é uma aula que está disponível na internet, caso vocês queiram consultar, queiram acompanhar, queiram baixar. Ela foi produzida pelo professor Saulo Pires, tá? Então é só vocês colocarem lá Saulo Pires, genética, primeira e segunda lei de Mendel no Google, que provavelmente vocês vão encontrar essa aula com facilidade. Eu gostei bastante dessa aula porque ele está baseado num livro que eu gosto muito, que é Princípio de Genética Humana. Mas como é possível estudar por outros livros, todos os conteúdos aqui abordados também vão estar reproduzidos nos autores de sua preferência. O importante é que a gente utilize essa aula como um roteiro de estudos e não como uma fonte única de estudos. A gente vai usar ela para saber quais caminhos, quais são os assuntos primordiais que a gente tem que abordar e quais os assuntos a gente pode deixar para ver com um pouco mais de calma em um segundo momento. Tudo bem? Então, antes da gente começar, a gente tem que falar um pouco da história da genética, né? Gregor Mendel é conhecido como o pai da genética. Apesar dele não ser o primeiro indivíduo a trabalhar observações sobre hereditariedade, ele foi quem mais contribuiu para o nosso entendimento geral das leis de dispersão dos genes. Então ele nasce em 1822 no território que hoje é a Áustria, né? Desde criança a história conta que ele já cultivava, ajudava seu pai na lavoura, então ele tinha familiaridade com cultivar vegetais, o que vai facilitar bastante os seus procedimentos, os seus experimentos, uma vez que ele está familiarizado com o cuidar, com o lidar com as plantas e como fazer esse processo de forma perfeita. Tá? Aos 21 anos, ele entra no monastério da Ordem dos Agostinos. Os agostinos tinham uma tradição de formação de professores de ciências naturais. Então, assim que Gregor Mendel entra no monastério, ele é encaminhado para uma universidade para se formar professor de ciências naturais. E somente em 1943 ele retorna ao monastério para iniciar os seus trabalhos com os estudos da dispersão dos genes, utilizando as ervilhas como modelos. Né? Depois de vários anos de estudos e experimentação, Gregor Mendel propôs a existência de características, por exemplo, de flores, cor de fruto, tamanho de vagem, que é devido à dispersão dessas características é devido à existência de uma unidade elementar de hereditariedade. Gregor Mendel não cunhou o termo gene. A gente não sabia o que era DNA na época, a gente não poderia determinar o que é gene. Mas ele percebeu que existia um elemento primordial que era responsável pela transmissão das características. Nessa época, ele chamou esses elementos de unidades elementares da hereditariedade. O termo gene é um termo novo da genética moderna. Então a gente pode utilizar gene, embora o termo não tenha sido cunhado por Mendel, mas tenhamos em mente que o gene, o cunho dessa palavra, a utilização dessa palavra só foi ser abranger os elementos de hereditariedade descritos por Mendel recentemente. Tudo bem? Gregor Mendel descobriu que essas características hereditárias podiam seguir regras estabelecidas que ele observou através de seus experimentos. Vários outros pesquisadores já tinham trabalhado com a dispersão de características genéticas, mas Mendel fez uma inovação bastante interessante que foi trazer a matemática para dentro dessas observações. A partir disso, ele conseguiu determinar padrões que favoreceram o entendimento e robusteceram todos os seus resultados. Então, quando ele combina as ciências naturais,
basicamente observação, e a matemática, que é o detalhamento dos fatos observados, a gente conseguiu uma robustez, uma força nesses resultados, que também tornaria o trabalho de Mendel importante. Mas, infelizmente, como todos os gênios, seu trabalho só foi entendido como verdadeiro depois de sua morte, lá por volta de 1900, quando 3 pesquisadores, de forma independente, tiveram resultados semelhantes e observaram que Mendel já tinha explicado esses resultados bastante antes dos seus trabalhos terem iniciado. Mas por que ele não foi levado em consideração na época, Hudson? Por que ele só foi levado a sério depois da sua morte? Na época de Mendel, uma teoria da mistura era mais comum. O que a teoria da mistura diz? Que existe nas células germinativas uma espécie de germe das partes do nosso corpo já pré-formada. Então, os espermatozoides do meu pai tinham várias partes do corpo pré-formada. O ovócito da minha mãe tinha várias partes dela pré-formadas, e aí quando se misturavam durante a fecundação, havia uma mistura dessas partes e essas partes compunham o meu fenótipo, a minha aparência, né? É claro que hoje em dia é fácil de desacreditar nessa teoria por simples observação, mas na época foi difícil desconstruir essa ideia que já estava disseminada, porque era difícil gerar experimentos capazes de provar que essa realidade não acontecia. E Gregor Mendel contribui mostrando que essa teoria da mistura não se comprovava em experimentos a partir dos resultados produzidos por ele. No entanto, essas conclusões só chegaram ao grande público, a grande parte da sociedade científica na época, quando o Gregor Mendel, infelizmente, já tinha morrido. Tudo bem? Então, o Gregor Mendel é conhecido como o homem das ervilhas, não é isso? Na internet vocês podem observar documentários, no YouTube tem documentários, e o nome do documentário é Mendel e as Ervilhas. Por que é tão importante as ervilhas? As ervilhas foram utilizadas por Mendel como um modelo de estudos. Hudson, mas por que ele não usou laranjeira? Por que ele não usou rosas? Por que ele não usou uma mangueira? Por que não um abacateiro? Por que tinha que ser ervilhas? Mendel escolheu as ervilhas por uma série de características. Primeiro, porque elas são fáceis de cultivar. Segundo, que a forma de polinização pode ser feita manualmente. Então, é possível que ele pudesse fazer cruzamentos artificiais que ele pudesse controlar. E terceiro, e mais importante, é que é possível nas plantas que produzem ervilhas fazer a autofecundação. Isso é muito importante porque quando você está analisando a dispersão de uma característica, gerar indivíduos com um único doador de DNA favorece o entendimento de como aquele mecanismo se desenvolve, como aquelas características são distribuídas entre os descendentes. Além disso, elas geram milhares, centenas de sementes que podem ser cultivadas, e aí o número de frutos, o número de sementes também gerou uma vantagem por Mendel, porque ele teve uma amostra grande, o que tornou suas análises matemáticas bem mais confiáveis. Outra coisa bastante interessante das plantas que geram as ervilhas é que ela tem um ciclo de reprodução muito rápido, então você não precisa de anos para a planta crescer, desenvolver, gerar flores e frutos. E esse processo nas ervilhas é bastante rápido, em alguns meses você fecha o ciclo de reprodução, e isso favoreceu também a observação de Mendel. Além dessas características gerais, Mendel utilizou algumas características fenotípicas, e aí é a segunda vez que eu uso o termo fenotípico. Fenótipo é a carga genética que se manifesta, aquilo que a gente consegue
ver, então, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, a espessura da minha barba, o tamanho da minha orelha, o tamanho do meu nariz, são meus fenótipos, o que pode ser observável. O fenótipo ele pode ser alterado de acordo com o ambiente. Então, o fenótipo das ervilhas traz algumas características bastante interessantes. Mendel escolheu as ervilhas por elas apresentarem diversas características fenotípicas que poderiam ser avaliadas. Aqui a gente citou 7 delas, o professor citou 7 delas. Por exemplo, eu vou usar aqui o cursor como meu laser point, tá? Em A a gente vê a forma da semente. A semente das ervilhas podem ser a textura lisa ou a textura rugosa. A cor da semente, que pode ser amarela ou verde. A cor das flores, que pode ser púrpura ou branca. Forma das vagens, que pode ser inflada ou pode ser comprimida. A cor da vagem, que pode ser verde ou amarela. A posição das flores, que podem ser axilar ou terminal. E, por fim, a altura das plantas, se a planta é alta ou se a planta é anã. Ele escolheu 7 elementos fenotípicos para sua avaliação. Aí, mas podem estar pensando, por que 7? Quando a gente está fazendo um experimento, a gente propõe uma resposta a uma pergunta. E a gente quer mostrar que aquela resposta é verdadeira para diversas características ou diversos aspectos. Então, quando o Mendel trabalha com 7 elementos fenotípicos para avaliação da dispersão dessas características, mais uma vez ele está preocupado com a robustez, com a força desses resultados. Por quê? Porque se ele trabalha apenas com a forma da semente, alguém poderia dizer, isso é verdade para a forma da semente, mas não é verdade para a cor da flor. Isso é verdade para a cor da flor e para a forma da semente, mas não é verdade para o tamanho da planta. Para que alguém fale que isso é verdade para esses 7 elementos, mas não seja verdade para um oitavo, a pessoa tem que provar que isso não é verdade, que essa forma de dispersão das características genéticas não seria verdade para a oitava. Porque um conjunto bastante robusto de características foi analisado, tinha sido analisado, o que nos leva a extrapolar esses resultados para demais características também na mesma planta. Agora, como Mendel trabalhou? Qual foi o trabalho de Mendel? Mendel começou com o primeiro passo, que é a produção de linhagens puras. Para cada uma das 7 características que ele escolheu, ele gerou indivíduos puros. E esse trabalho de padronização das amostras levou 2 anos. Como é que é isso, Hudson? Vamos utilizar a cor das flores como exemplo, que foi o primeiro elemento que ele trabalhou, foi a cor das flores. Gregor Mendel, ele começou a cruzar flores roxas com flores roxas e percebeu que seus descendentes nem sempre eram roxos. E ele tinha que ter certeza que toda vez que ele cruzasse 2 flores roxas, todos os descendentes só poderiam ter flores roxas, uma característica que ele chamou, por falta de palavra melhor na época, de linhagens puras. Tá? Então ele passou 2 anos cruzando apenas as flores roxas, até ter certeza que toda vez que ele cruzasse 2 plantas com flores roxas, ele teria descendentes apenas com flores roxas. E ele fez isso também para as flores brancas, obteve indivíduos puros para flores brancas, indivíduos puros para semente verde, para semente amarela, cada uma daquelas várias características. Esse processo de preparação das suas amostras levou 2 anos de trabalho, plantando, cultivando, cruzando, fecundando, plantando novamente, analisando,
fertilizando, plantando novamente, até ter certeza que todos os seus indivíduos eram puros. Hoje a gente não utiliza mais o termo puro, nós chamamos os indivíduos de homozigotos. Isso significa homo é de igual e zigoto é de elementos que formam um zigoto, formam um indivíduo diploide. Então eu tenho genes que eu recebo do meu pai e genes que eu recebo da minha mãe. Se esses genes têm a mesma sequência, se eles são iguais, eles são homozigotos. Se esses genes são diferentes, nós dizemos que eles são hétero, de diferentes zigotos, porque eu recebi um gene do meu pai e um gene diferente, uma sequência de genes diferentes, mas que codificam a mesma coisa, da minha mãe. Por exemplo, meu pai tem olho castanho escuro e minha mãe tem olho verde. Eu recebo do meu pai um gene que codifica a cor do olho, mais castanho, e recebo da minha mãe um gene que codifica para a cor do olho, mais verde. A diferença está na sequência de nucleotídeos desses genes. O A, o T, o G, a sequência deles estão modificadas, o que gera um fenótipo diferente. Tudo bem? A partir daí, ele pegou as linhagens que eles chamavam de linhagens puras, a partir dos 2 anos de trabalho, cruzou esses elementos utilizando o pincel, ou às vezes ele fazia o cruzamento levando o pólen direto para a parte feminina da outra planta, e teve N gerações, muitas gerações, 3 ou 4 gerações, em que todos os indivíduos só produziam flores púrpuras. Esse foi o primeiro passo do trabalho de Mendel, certificar que suas amostras eram linhagens puras. Depois disso, o que ele fez? Ele começou a cruzar as linhagens puras com diferentes características. A primeira experiência que ele fez foi pegar o pólen da flor roxa e fecundar uma flor branca. E aí ele percebeu que todos os descendentes daquele cruzamento tinham flores roxas. E aí ele se depara com a primeira dúvida: mas para onde foi a característica da flor branca? Será que, devido eu ter utilizado a parte masculina da flor roxa na parte feminina da cor branca, o sexo da planta tem influenciado na característica dos descendentes? Então ele fez um novo experimento. Pegou a parte masculina da flor branca e usou no ovário da flor roxa. E teve o mesmo resultado. 100% dos seus descendentes da linhagem desse cruzamento tinham flor roxa. A partir daí, ele começa a tentar explicar esse fenômeno. E para que ele conseguisse fazer isso, ele dividiu essas linhagens. Então ele chamou a primeira geração de flor puras, de linhagens puras, de geração parental. Então, quando a gente vê geração parental, a gente está se referindo à primeira linhagens que foram cruzadas. A partir do cruzamento da geração parental, nós temos a formação da F1, geração filial 1, que é o resultado do cruzamento da geração parental. Quando eu cruzo os indivíduos de F1 ou autofecundo indivíduos de F1, eu tenho F2. Acho que não vai dar para ver aqui, porque minha fotinha deve estar bem nesse cantinho aqui. Mas eu tenho F2. O cruzamento entre indivíduos de F2 ou autofecundação desses indivíduos gera F3 e assim sucessivamente. Tá? Então, geração parental, trazendo para os nossos dias. Meus pais são a minha geração parental. A partir do cruzamento deles, veio eu e meus irmãos. Nós somos F1. A partir do cruzamento de F1, eu já tive 4 filhos. Então eu tenho a minha geração F2
com 4 elementos. Quando esses indivíduos cruzarem, eles vão dar geração F3 e assim sucessivamente. Qual é a diferença? A diferença é que nas plantas, os F1s são cruzados entre eles, enquanto que nos animais a gente cruza promovendo a diversidade genética com outros elementos, outros indivíduos. Perfeito? Tranquilo? Então, geração parental é a primeira geração pura a ser cruzada, que gera F1, o cruzamento entre indivíduos de F1 gera F2, o cruzamento entre indivíduos ou a autofecundação de F2 gera F3, e assim sucessivamente. Quando Mendel percebeu que todos os indivíduos de F1 tinham flor roxa, ele chamou esses indivíduos de híbridos. Nós hoje chamamos esses indivíduos de heterozigotos, indivíduos que contêm mais de uma forma de gene em seu genótipo. E aí a gente tem um novo termo, genótipo. O que seria genótipo? Fenótipo eu já sei, é a característica genética que se manifesta, aquela que é perceptível e pode ser mudada pelo ambiente. E o genótipo? O genótipo é a constituição de todos os genes dentro de um indivíduo. Então, todos os genes, independente deles se expressarem ou não se expressarem, compõem o seu genótipo. Isso faz com que a gente tenha indivíduos com aparências iguais, com fenótipos iguais, mas com cargas genéticas diferentes, com genótipos diferentes. Tudo bem? Mendel percebeu que F1 era um híbrido. Ele recebeu a característica roxa de um dos pais e a característica branca dos outros. Ele tinha as duas características, mas ele só manifestou só manifestou a característica roxa. E quando ele começou a avaliar seus experimentos, ele começou a contar todos esses elementos. O resultado inicial de Mendel tinha mais ou menos 920 amostras, 920 plantas que foram resultantes desse primeiro experimento do cruzamento entre linhagens puras. Então ele foi contar quantos desses elementos eram híbridos e percebeu que 100% desses elementos eram híbridos. Então ele resolveu, como segundo passo, cruzar indivíduos de F1. Então, peguei os indivíduos híbridos e vou cruzá-los entre si agora, gerando F2. Quando ele percebeu isso, ele verificou o retorno da característica branca, numa proporção de 3 flores roxas para uma flor branca. E aí ele usa o termo de uma proporção fenotípica de 3 para 1. Professor, por que o senhor falou assim, fenotípica? Porque a gente também tem uma proporção genotípica, que é diferente do 3 para 1, mas a gente vai trabalhar ela daqui a pouco. Para agora, foi possível observar que mais ou menos 3 partes das plantas tinham flores roxas e uma parte tinha flor branca. Então, Mendel, a partir dessas observações, conseguiu estabelecer algumas regras. E ele falou que a sua primeira lei, a lei chamada de lei de dispersão, tinha a primeira regra. Toda vez que você cruza 2 indivíduos puros, você tem 100% de indivíduos híbridos. Isso quer dizer o que, Hudson, hoje? Isso quer dizer que toda vez que você cruzar um indivíduo homozigoto dominante com um indivíduo homozigoto recessivo, você tem 100% de indivíduos heterozigotos. Mas, Hudson, o que é isso de dominante e recessivo? Mendel, quando percebeu que a cor branca tinha sido não aparecido na F1, ele disse que essa característica estava em recesso, então ela era recessiva.
enquanto que a flor roxa foi a que se manifestou, então ela é a que domina, então ela seria a dominante. Então, quando nós temos duas características e uma se sobrepõe à outra, nós dizemos que essa característica é dominante. Hudson, mas essa definição está muito esquisita, não tem uma definição melhor? Tem. Hoje nós cunhamos uma definição diferente de dominante e de recessivo. Nós dizemos que dominante é todo o gene que se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Desde que o gene esteja presente, ele vai se manifestar. Se ele for homozigoto, os dois genes são iguais, concordam? Então ele vai se manifestar. Se ele está associado a um outro indivíduo, ele está presente, então é ele que vai se manifestar. Então, o gene dominante é aquele que se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. E o gene recessivo, Rudes, quando é que ele se manifesta, então? O gene recessivo só se manifesta exclusivamente em homozigose. Quando a gente entende isso, a gente consegue entender uma série de combinações da dispersão dos genes. Quando eu penso que uma determinada característica é dominante ou uma determinada característica é dispersiva e levo essa definição em consideração, eu consigo determinar se ela é dominante ou se ela é recessiva, sem ter uma análise prévia dos resultados dos parentes anteriores ao que eu estou observando. Só o que eu consigo observar e as descendências desses indivíduos. A partir disso eu consigo determinar porque a relação entre eles vai me apontar se a aparência dos indivíduos que eu consigo observar é condizente com essas relações. Professor, eu não entendi nada do que o senhor falou. A gente vai ter uma atividade que é a análise de caso de 3 indivíduos que têm uma característica genética. E a partir do entendimento da relação entre recessivo e dominante, a gente vai conseguir determinar como é que essa característica se dispersa dentro dessa família. Então, novamente, a alelo dominante é aquele que se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Enquanto que alelo recessivo ou gene recessivo é apenas o que se manifesta em homozigose. Mas agora, professor, essa parte eu entendi, mas agora o senhor usou alelo e gene como se fossem sinônimos. Alelo e gene são sinônimos? Depende do autor. Tá? O que é o gene? Gene é a característica genética, né? A informação genética contida no seu DNA. O gene vai ser convertido em uma proteína. Isso é gene. Só que existem várias proteínas que podem ser produzidas pelo gene. Durante nossa evolução, esses genes foram sendo modificados gradativamente através de processos de mutação. Então, gene é a informação genética. As modificações, as especificações de cada um deles, a gente chama de alelos ou genes alelos. Tudo bem? Não entendi. Vamos dizer o seguinte, tamanho da minha orelha. O gene vai codificar para a orelha, tudo bem? O gene dentro do meu DNA vai codificar para a orelha. Agora eu tenho orelhas grandes, eu tenho orelhas pequenas, eu tenho orelhas grudadas no crânio, eu tenho orelhas de abano, afastadas do crânio, tenho uma série de tipos de orelhas. Mas todos os genes não codificam orelhas? Sim. Por que todas as orelhas não são iguais? Porque cada um deles tem uma modificação. Cada gene modificado é chamado de gene alelo. Então eu tenho o alelo para a orelha grande, tenho o alelo para a orelha pequena, eu tenho o alelo para a orelha colada no crânio e tenho o alelo para a orelha afastada do crânio. Conseguiram entender? Então, quando a gente está falando de gene, a gente está falando da característica genética geral. E quando a gente está falando em alelo, a gente está falando da característica gênica específica. Quando eu falo de cor do olho, eu falo do gene. Quando eu falo verde, castanho,
escuro ou azul, eu estou falando do alelo. Tudo bem? Então, a gente tem alelos que são dominantes em relação a outros alelos. Como é que isso surgiu, Hudson? Os alelos dominantes são os alelos mais antigos, são os alelos que a gente chama de selvagens. E por estarem mais tempo sendo preservados na evolução, eles que se manifestam prioritariamente. Tudo bem? Com o tempo, houve mutações nos genes e o aparecimento de novos alelos. Quanto mais recente é o alelo, ele é menos provável de se manifestar. Ele só se manifestará quando em homozigose. Tudo bem? Enquanto que o alelo dominante se manifestará tanto em heterozigose quanto em homozigose. Então, aqui a gente tem a definição de alelo recessivo e alelo dominante. Quando Mendel percebeu que a cor branca das flores sofria um recesso em F1, que ela desaparecia em F1, ele chamou aquela característica de característica recessiva. Novamente, ele não conhecia o termo de genes e muito menos de alelos. Ele só conhecia os elementos da hereditariedade. Então, quando ele falava das características recessivas, ele estava falando do que hoje nós chamamos de alelos recessivos. E quando a característica determinada por Mendel era dominante, ele estava dizendo dos alelos dominantes. Tudo bem? Daí, Mendel consegue, a partir dessas observações, descrever algumas regras. Primeira regra: toda vez que você cruzar um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, você tem 100% de heterozigotos em F1. Tudo bem? Se quiserem anotar, é bom. Ou ficar revendo esse vídeo, né? Ficar voltando e ouvindo, ou voltando e ouvindo. Mas para que não ouça, fique tão chato, é melhor escrever. Primeira regra da primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação. Primeira regra é a seguinte: toda vez que você cruza um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo, você tem 100% de indivíduos heterozigotos. Perfeito? Tranquilo? Primeira regra. A partir disso, Mendel cruzou os indivíduos de F1, gerando indivíduos de F2, e percebeu que esses indivíduos tinham uma proporção fenotípica de 3 flores roxas para uma flor branca. E aí ele gera a segunda regra da primeira lei de Mendel. Toda vez que você cruzar 2 indivíduos heterozigotos, você vai ter uma proporção fenotípica, uma proporção das características que se manifestam de 3 para 1. 3 características dominantes e uma característica recessiva. Tudo bem? Então, a gente tem aqui do lado desse lado da imagem, um indivíduo homozigoto recessivo, um indivíduo homozigoto dominante. Quando a gente faz o cruzamento entre esses indivíduos, a gente tem 100% de indivíduos heterozigotos. Tudo bem? Aqui eu tenho uma questão. Muitos alunos, quando começam a estudar genética, falam: professor, por que o senhor fica falando isso? No ensino médio, meu professor falava Rzinho, Rzinho, Rzão, Rzão, era muito mais simples. Porque, meus amores, naquele nível de desenvolvimento, era uma forma que vocês poderiam aprender mais fácil. Mas eu discordo desse método, tá? Por quê? Porque isso vai gerar uma confusão maior na hora
de estudar a segunda lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação, Mendel tenta explicar como uma característica é disseminada entre os descendentes de um indivíduo. Na segunda lei de Mendel, ele não está avaliando uma, ele está avaliando duas, está avaliando 3 características ao mesmo tempo. E aí vira uma sopa de letrinhas, tudo bem? Os alelos dominantes foram convencionados ser utilizados letras maiúsculas, enquanto que o alelo recessivo foi convencionado usar letras minúsculas, mas poderia ser número, poderia ser estrelinha, coração, podia ser emoji, tudo bem? A gente podia colocar com o coraçãozinho no olho para indivíduo dominante e o indivíduo triste, aquela carinha triste para os indivíduos recessivos. Por quê? Porque isso é uma simbologia. E os símbolos podem se alterar ou eles podem se misturar. Então é muito mais fácil você mostrar para o seu aluno ou você mesmo entender o que aquele símbolo significa, porque toda vez que você vê o símbolo, você vai apreender, você sabe o que ele significa. Logo no começo vai dar mais trabalho mesmo, mas vai economizar muito mais trabalho quando vocês forem trabalhar a segunda lei de Mendel com os meninos, porque a gente vai estar trabalhando, vocês vão estar trabalhando com o ensino a princípio médio e fundamental. Então é importante que a gente já use a terminação correta logo no início, usando alelo dominante e alelo recessivo. E não Rzão, Rzão e Rzinho, Rzinho. Ah, professor, mas no cursinho em que eu trabalhei, o professor do cursinho também falava Rzão, Rzão, Rzinho e Rzinho, e eu fui aprovado tranquilamente no vestibular. Professor de cursinho tem um objetivo, que é fazer você marcar o X correto. É esse o objetivo do professor, você marcar a maior quantidade de X corretos possíveis. Nós temos outros objetivos, que é a construção do conhecimento, das bases do conhecimento que vai preparar vocês para conseguir interpretar, para conseguir ler, conseguir discutir qualquer parte dentro da genética, qualquer artigo, qualquer tese, qualquer monografia dentro disso. Para isso, a gente precisa estabelecer os alicerces, que são os conceitos básicos. E o conceito de alelo dominante e alelo recessivo é básico. Então, a gente vai parar de usar Rzão, Rzão, e Rzinho, Rzinho, Azão, Azão, Azinho, Azinho, Zezão, Zezão, Zezinho, Zezinho. Vamos parar de usar isso. A gente vai usar alelo dominante e alelo recessivo. Indivíduo homozigoto, indivíduo heterozigoto, indivíduo homozigoto dominante, indivíduo homozigoto recessivo. Tudo bem? A princípio parece ser um pouco mais chato, mas vai facilitar bastante, além de aprimorar a forma com que nós nos comunicamos, nós nos expressamos dentro de sala de aula, beleza? Ah, Rodson, mas no vídeo tal, no minuto 25, você falou Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho, se referindo ao homozigoto dominante e ao homozigoto recessivo. Se acontecer, me corrijam, tudo bem? Vai lá e fala, professor, tal minuto, o senhor falou Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho, e o senhor nos orientou a não fazer isso. Por favor, me apontem os meus erros, que eu não quero ficar repetindo, tudo bem? Então, aqui é a primeira regra da lei de Mendel. Toda vez que você cruza um indivíduo homozigoto recessivo com um indivíduo homozigoto dominante, você tem 100% dos indivíduos heterozigotos. Deixa eu tirar da apresentação aqui, porque minha foto vai tampar essa outra imagem que eu quero mostrar para vocês. Pronto, acho que agora dá para ver. Só para ver se está gravando, porque eu já estou repetindo esse vídeo pela 4ª vez, sempre dá um bode aí eu tenho que voltar tudo de novo, eu só percebo no final que deu algum problema, tá? Aqui que eu quero mostrar para vocês. Na segunda geração, quando eu cruzo indivíduos de F1, eu tenho a segunda geração, a geração filial 2. E a geração filial 2, percebam que tem uma proporção fenotípica, a proporção que a gente consegue observar, de 3 características dominantes para uma característica
recessiva. E isso o Mendel observou para todas as 7 características analisadas. Quando ele analisou, sempre havia essa proporção de 3 para 1. 3 para 1. E aí, uma vez que Mendel já tinha conseguido entender por que o branco, a característica branca, era suprimida, entrava em recesso na F1, ele começou a querer entender por que essa proporção de 3 para 1 na F2. E aí ele gera algumas hipóteses. E aqui estão as hipóteses. A hipótese é que cada característica hereditária é determinada por um par de fatores herdados em iguais quantidades, vindo da mãe e do pai. Os fatores de cada par separam-se quando os indivíduos produzem gametas. Se o indivíduo é puro ou homozigoto, que hoje nós dizemos, ele produzirá apenas um tipo de gameta. Se o indivíduo é híbrido ou heterozigoto, hoje chamado, ele produzirá 2 tipos de gametas. Meus queridos, aqui a gente consegue visualizar, identificar a genialidade das gerações anteriores. Essas observações, essas hipóteses que Mendel produz, é apenas através da observação. Produção de resultados, se debruçar pelos resultados até conseguir esmiuçá-lo de uma maneira que é capaz de gerar esse tipo de hipótese. Eu acho que nossa geração perde muito nesse processo. Perdeu muito a capacidade de desenvolver esse processo. Por que, professor, você acha isso? Nossa geração produz muito resultado. A gente produz uma quantidade absurda de resultados. Só que a gente não para analisar os resultados que nós produzimos. Isso porque a gente está na ânsia de produzir ainda mais resultados. Então, eu acabei de fazer um experimento, tive os meus resultados excelentes. O que eu vou fazer? Passo para a próxima etapa, porque na próxima etapa eu quero produzir ainda mais resultados. Quando a gente para observar a genialidade desses indivíduos, a gente vai identificar que essa genialidade está vinculada à análise pormenorizada de cada um dos seus elementos. Então, quando Mendel para analisar por que 3 para 1, eu sei que, independente de eu pegar a parte masculina da flor roxa ou a parte masculina da flor branca, 100% de F1 é roxa. Então, eu posso dizer que as características hereditárias é determinada por fatores herdados de igual quantidade, independente se é da mãe ou se é do pai. A mãe e o pai contribuem com a mesma quantidade de gametas. Então, ele já tinha se livrado da ideia de que o sexo poderia influenciar na dispersão das características hereditárias, uma vez que ele pegou a parte masculina da flor branca e fecundou a parte feminina da flor roxa, e mesmo assim obteve flor roxa. Perfeito. Mas como isso se dá? Ele fala, os fatores de cada indivíduo se separam quando os indivíduos produzem gametas. Tá? A gente estava entendendo ainda o que é a citologia, o estudo, a biologia celular, estudo dos tecidos, estudo de células. Então ainda era preciso muito entendimento de DNA, que ainda não tinha na época, para entender a formação perfeita dos gametas. Mas ele, naquela época, conseguia imaginar que a única forma de uma proporção igual entre pai e mãe durante a formação dos gametas durante a formação do zigoto, é que durante a formação dos gametas houvesse essa separação. E aí ele pensa, se os indivíduos são puros,
eles só produzem um tipo de gameta. Não é isso? Se eu sou flor roxa, eu tenho dois alelos iguais. E eu só posso dispor para o meu descendente um alelo. Um tipo de alelo. Concordam? Se eu tenho dois alelos iguais, se eu tenho duas notas de 50 e quero dar para você uma nota, qual é a nota que você vai ganhar? A de 50, porque eu só tenho duas de 50. As flores brancas, as mesmas coisas. Tem cada uma duas notas de 200, que tá mais difícil de ver do que o próprio lobo-guará. Eu já vi lobo-guará, mas nunca vi uma nota de 200. Então vamos dizer que a gente tem duas notas de 200. E você quer me dar uma nota. Quanto é que eu vou ganhar? Eu vou ganhar 200, porque você tem duas notas de 200. Concordam? É a mesma coisa com alelo. Quando os alelos são iguais, eu só posso dispor para o meu descendente um tipo de alelo. Quando o indivíduo tem dois tipos de alelos, quando ele é heterozigoto, quando ele é híbrido, como Mendel falava, ele pode dispor para os seus descendentes dois alelos. Eu tenho uma nota de 50 e uma nota de 5. Eu vou dar para você. Quanto é que você acha que vai ganhar? Isso, R$5, né? Porque 50 é para o pai, tá? Agora você tem uma nota de 200 e uma nota de 100. Você vai me dar uma nota. Quanto é que eu vou ganhar? Claro, R$200, porque 200 é para o pai. Entenderam? Então, se eu tenho dois tipos de alelo, eu posso dispor de qualquer um deles. E como é que eu sei qual deles eu vou dispor, Ruth? Você não sabe. Durante o processo de gametogênese, esses alelos vão ser separados. E aí, a forma com que eles vão ser dispostos vai ser aleatória. Vai ser por probabilidade. Tudo bem? A partir disso, Mendel conseguiu determinar como a proporção fenotípica de 3:1 se estabelecia. Ele falou o seguinte: indivíduos heterozigotos vão dispor os seus alelos de forma a gerar um padrão de 3 indivíduos com a característica dominante para um indivíduo com característica recessiva. E é o que a gente vai verificar aqui, ó. 3 indivíduos com textura lisa para um indivíduo de textura rugosa. Agora percebam, meus queridos, isso é a proporção fenotípica. A proporção genotípica é diferente. A proporção com que os genes estão presentes em cada indivíduo é 1:2:1. É 1, 2 pontos, 2, 2 pontos, 1. Ixi, Ruth, eu estava indo tão bem até agora. No final, você vai me embolar? Não vou embolar. Eu vou embolar, na verdade, mas desembolarei. Percebam aqui no quadro, ó. Tomara que esteja aparecendo, mas deve estar aparecendo, que minha foto deve estar aqui nesse cantinho aqui. No quadro, nós temos um homozigoto dominante, esse é o nosso 1. 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Então, eu tenho 1:2:1. O fenótipo desses 3 indivíduos, dos indivíduos de aparência lisa, são iguais. Mas a constituição dos seus alelos, o seu genótipo é diferente. Esses indivíduos aqui têm 2 alelos dominantes, enquanto esses indivíduos aqui têm um alelo dominante e um alelo recessivo. Apesar da aparência deles ser a mesma, a constituição dos seus alelos, a constituição genotípica é diferente. Então, na primeira lei de Mendel, nós temos duas proporções. A proporção fenotípica, que é sempre 3:1. 3 características dominantes para uma característica recessiva. E a proporção genotípica, já ia me confundir. Um indivíduo homozigoto dominante, 2 indivíduos heterozigotos e um indivíduo homozigoto recessivo. Beleza? A partir daí, a gente consegue construir uma interpretação moderna da primeira lei de Mendel.
A primeira lei de Mendel é chamada de lei da segregação, porque aqui Mendel está estudando exclusivamente como as características eram dispersadas, como elas eram transmitidas da geração parental para gerações descendentes. Isso daqui é uma interpretação moderna dessa lei, tudo bem? Cada característica é determinada por 2 genes alelos ou por 2 alelos, tudo bem? Podendo esses 2 alelos serem iguais nos homozigotos ou alelos diferentes nos heterozigotos, que se separam na gametogênese, passando apenas um gameta para um gene alelo para cada gameta. Tudo bem? Hudson, gametogênese, a gente vai estudar isso, a gente vai ter que revisar, mas a gente não vai estudar todas as fases, essas coisas não. Só para vocês visualizarem como é que essas características elas se dispersam na formação dos gametas. Aqui a gente tem 3 sementes lisas para uma semente rugosa, uma proporção fenotípica de 3 para 1. Tudo bem? Eu vou voltar à apresentação normal porque eu não preciso mais desse quadrinho aqui para a gente trabalhar. Então, aqui a gente tem a base da identificação. Lembra que Mendel não tinha isso daqui não, a gente não sabia como é que isso aqui acontecia, esse DNA aqui, essas coisas todas, a gente não sabia. Tudo bem? Então aqui a gente tem no início da gametogênese uma célula diploide que dará origem a 4 células haploides, lá na espermatogênese, né? Na formação dos espermatozoides. Então eu tenho um cromossomo que eu recebi do meu pai e um cromossomo que eu recebi da minha mãe. Nestes cromossomos estão contidos os alelos, os genes para uma determinada característica. Em A, nós temos aqui o cromossomo de origem paterna em azul e o cromossomo de origem materna em vermelho. Percebam que o cromossomo de origem paterna contém um alelo recessivo, enquanto que o cromossomo de origem materna tem um alelo dominante. Então, esse indivíduo é um indivíduo heterozigoto. Perfeito. No início, antes de começar a meiose 1, há a duplicação desses cromossomos, lembra? Então, a gente tem cromossomos duplicados. Nós temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos somáticos e um par de cromossomos sexuais. Do cromossomo 1 ao 22, nós temos os cromossomos somáticos, que quer dizer que estão associados a características não sexuais, e o 23º par é o nosso XX ou XY, dependendo do sexo do indivíduo. Tudo bem? Aqui a gente tem a duplicação dos cromossomos. Esses cromossomos aqui são chamados de cromossomos homólogos, tá? Os cromossomos que formam pares. Professor, cromossomo homólogo faz muito tempo que a gente viu isso lá em biologia celular. Cromossomo homólogo é todo cromossomo que tem o mesmo tamanho, mesma posição de centrômero e contém os mesmos genes, tudo bem? Se eles têm essas mesmas características, lá durante a formação dos zigotos, eles vão formar os pares. Então, meu cromossomo 2 que eu recebi do meu pai vai se juntar com o cromossomo 2 da minha mãe para formar meu par de cromossomos 2. Beleza? Como é que os cromossomos 2 se encontram, professor? Imagina que você está numa balada com 23 pessoas. Como é que eu vou encontrar o meu par perfeito no meio de outras 23 pessoas? Ora, pelos seus aspectos. Então, você tem tamanho, que é compatível. Então, vocês têm a mesma altura. Vocês têm posição de centrômero, então suas ideias são iguais. E contém os mesmos genes, então tem as mesmas afinidades. Então, pode estar no meio de um monte de gente. Quando chegar a hora certa, homólogos. Beleza? Então, a gente tem a duplicação dos cromossomos homólogos. Na meiose 1, a gente separa esses cromossomos homólogos, não é? Então, o cromossomo de origem paterna vai para um lado e o cromossomo de origem materna vai para o outro. Na meiose 2, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Vixe Maria, Hudson. Lembra que o cromossomo estava lá sozinho.
Aí ele se duplicou. Quando ele se duplicou, ele formou as cromátides irmãs. Mas Hudson não era cromossomo homólogo? Opa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cromossomos homólogos são os cromossomos que eu recebi de origem paterna e de origem materna. Recebi lá cromossomo 2 e ó, homólogos. Por quê? Porque tem a mesma altura, a mesma posição de centrômero e contém o mesmo gene. Beleza, eu vou começar a gametogênese. Primeira coisa que eu tenho que fazer é duplicar o meu material genético. Aqui eu tenho 2 cromossomos homólogos, cada um contendo 2 cromátides. E essas cromátides são o quê? São primas? Não, são irmãs. Cromátides irmãs. Beleza? Então a gente separa as cromátides irmãs. Percebam aqui, ó. Meu pai me doou um alelo recessivo. Da parte genética dele, eu só vou produzir alelos recessivos. Enquanto que, da parte da minha mãe, ela me doou alelos dominantes. Então, da parte dela, eu só produzirei alelos dominantes. Mas eu, Hudson, sou composto pela combinação dos dois. Eu sou heterozigoto, então eu sou capaz de produzir 2 tipos de alelos. O alelo recessivo e o alelo dominante. Qual deles eu vou transmitir para os meus filhos? Ninguém sabe. É aleatório. O que a gente pode estabelecer é uma probabilidade desses genes serem dispersos. Tudo bem? Então não se culpem porque o seu irmão nasceu com o olho azul e você não. Por quê? Porque a probabilidade de você nascer com o olho azul era menor do que nascer com o do olho castanho. Ele teve sorte. Eu, por exemplo, sou obeso e meu irmão é magro. Por que eu não sou magro e ele é obeso? Questão do destino. É isso, tá bom? Então aqui, ó, Mendel, a partir dessas observações, conseguiu estabelecer formas de determinar se o indivíduo era homozigoto ou se ele era heterozigoto. Por que ele não quis saber isso para recessivo, Hudson? Porque é simples. A característica recessiva ela é diferente da dominante. Então eu tenho lá 3 para 1. O 1 é recessivo, entendeu? Agora, o meu 3, como é que eu vou saber se esse indivíduo aqui é dominante, homozigoto, ou se ele é apenas um heterozigoto que está se manifestando como um homozigoto dominante? Mendel estabeleceu a seguinte forma: eu pego o indivíduo que eu quero descobrir se é homozigoto ou heterozigoto e cruzo esse indivíduo com um homozigoto recessivo. Tudo bem? A partir daí, eu consigo determinar se esse indivíduo é homozigoto ou heterozigoto. Novamente, eu vou ter que tirar daqui porque eu vou precisar de uma imagem que está atrás da foto. Aqui. Pronto. Se esse aqui ó, homozigoto, alelo dominante, já ia falar risão. Alelo dominante, traço. Esse traço significa que eu não sei qual é o outro alelo. Ele pode ser outro alelo dominante ou ele pode ser um alelo recessivo. Tudo bem? Se ele for dominante, o que eu espero? Eu espero que 100% de F1 tenham uma característica dominante. Todos eles têm que ser híbridos, têm que ser heterozigotos. Lembra lá da primeira regra? Toda vez que eu cruzo um indivíduo homozigoto dominante com um indivíduo homozigoto recessivo, eu tenho F1 composto de 100% de heterozigotos. Caso esse alelo que eu não sei seja um alelo recessivo, eu vou ter uma proporção de 50% dos indivíduos heterozigotos e 50% dos indivíduos recessivos. Então eu vou olhar lá, 100% da descendente tem a característica dominante, então quer dizer que aquele indivíduo era um indivíduo homozigoto dominante. Se na descendência 50% desses indivíduos são recessivos, quer dizer que aquele indivíduo lá era um indivíduo heterozigoto. Tudo bem? Tranquilo?
Professor, mas é muito difícil a gente ver, está quase, já, acho que está quase dando 1 hora. Se a gente vê isso, como é que a gente vai fazer essa distribuição? Punnett contribuiu bastante para o trabalho de Mendel através da aplicação do quadro de Punnett. Tudo bem? Ao jogo da velha? Não, paramos de chamar de jogo da velha. Quadro de Punnett. O quadro de Punnett é formado por 9 parcelas, tá vendo? Essa parcela aqui, ó, deixa eu voltar para a apresentação. Essa parcela não vai ser utilizada. Ela vai ser utilizada ou você risca ou preenche ou coloca o símbolo de masculino e feminino. Mas essa parcela não vai ser usada. Essa linha, primeira linha, na horizontal, vai ser utilizado para a distribuição dos alelos maternos. E na linha, na vertical, vai ser distribuído os alelos paternos. Tudo bem? Então, eu tenho lá minha mãe. Minha mãe tem 2 tipos de alelos. Ela é uma heterozigoto ou uma homozigoto? Isso, um indivíduo heterozigoto, 2 alelos diferentes. Meu pai tem 2 alelos iguais, então ele gera indivíduos, gametas apenas com um tipo de alelo, o alelo recessivo. Ele é um homozigoto recessivo. Então aqui a gente tem os cruzamentos. Imagine que isso daqui seja um ovócito, essa parcela aqui seja um ovócito, e esse indivíduo aqui seja um espermatozoide, tudo bem? Quando esse espermatozoide fecunda esse ovócito, nós temos a formação de um zigoto, de um indivíduo diploide, né? O indivíduo diploide vai ter um alelo dominante de origem materna e um alelo recessivo de origem paterna. Este indivíduo aqui, esse indivíduo que será produzido aqui, para esse gene, ele é heterozigoto. Tudo bem? Mas caso o espermatozoide do meu pai fecunde um ovócito que contém um alelo recessivo, a gente vai ter um zigoto, esse indivíduo aqui, que é homozigoto recessivo. Tudo bem? Então a gente tem a combinação desses indivíduos. Percebam que aqui a gente distribui os alelos. Tem 2 alelos, um em cada quadro. Esses são os nossos gametas, são as células haploides. Esses aqui, do meio, esses 4 indivíduos, são indivíduos diploides. São a formação do zigoto pela fecundação dos 2 gametas, tudo bem? Pela união dos 2 gametas. Então aqui a gente tem 4 parcelas. Qual é a probabilidade desse zigoto ser heterozigoto? Vou olhar aqui nessas 4 parcelas. 2 parcelas são heterozigotos e 2 parcelas são homozigotos recessivos. Qual é a probabilidade de um indivíduo ser heterozigoto? 50%. Ai, professor, agora lascou tudo. Vai envolver matemática básica, matemática simples apenas, tá? Como é que a gente vai fazer? Meu Deus. Só um minuto. Deixa eu ver se o som ainda está funcionando. Vamos ver se não parou de captar o áudio. Não, ainda está bem, tudo bem, graças a Deus. Vamos continuar. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber isso, Rudes? Essas 4 parcelas aqui, ó, são os 100%. Se eu dividir 100 por 4, a gente vai ter 25%, não é isso? Então, 25 mais 25, 50%. Isso aqui está muito bem entendido. Se eu tenho 3 indivíduos aqui, eu tenho 25 mais 25, 50, mais 25, 75. Para 25. Então, eu tenho um 3 para 1, significa 75% de chance de uma característica dominante se manifestar contra 25% de chance de uma característica recessiva se manifestar. Agora, o que é probabilidade? Aqui a gente finaliza essa aula, tá? Esse encontro. Probabilidade é a relação
entre eventos esperados e o número de eventos possíveis, tá? Isso é probabilidade. Então a gente tem aqui P é igual a eventos esperados dividido pelo número de eventos possíveis. O que é isso, Hudson? Se eu jogar uma moeda para cima, meus amores, eu tenho duas possibilidades. Ou ela cai cara ou ela cai coroa. A menos que eu esteja brincando sozinho, eu vou ter que escolher um dos lados. Eu não posso ganhar com os dois lados, eu só ganho com um lado. Então, minha aposta vai ser em cara. Meu evento esperado é um cara, mas os meus eventos possíveis são dois, cara ou coroa. Então, eu tenho 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a 0,5. 0,5 é um número inteiro, ele não é uma porcentagem. Como é que eu transformo um número inteiro em porcentagem? Multiplico por 100. Então, eu tenho 0,5 vezes 100, que é igual a 50%. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu tenho 4 eventos possíveis e um evento esperado. Qual é a minha porcentagem? Pausa o vídeo aí e faz a conta. Pronto, agora que já fez a conta, vamos lá. 1 sobre 4 é 0,25. Vezes 100 é 25%. Tudo bem? Essa regra do E e essa regra do OU, a gente só vai trabalhar com elas quando a gente estiver trabalhando com a segunda lei de Mendel, porque lá a gente vai estar avaliando 2 ou mais características hereditárias. Beleza? Meus amores, fiquem bem, cuidem dos seus familiares, cuidem dos seus amigos. Estamos juntos virtualmente. Estou à disposição no WhatsApp. Fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa. Conversem entre si, porque a troca de experiência entre os alunos é bastante interessante. Eu vou mandar a atividade agora, junto com o artigo, para que vocês consigam ler e durante a semana vocês executem. Podem contribuir uns com os outros, não é para colar, pegar o negócio pronto e reproduzir, mas sentar juntos, discutir, sentar juntos não, na frente da câmera, né? Se reunirem, discutirem, trocarem ideia é perfeitamente adequado para a proposta de trabalho. Fiquem bem, estou à disposição no WhatsApp. Abraço a todos.